No nosso último encontro, a gente falou um pouquinho sobre a refração, né? A refração que é um fenômeno luminoso, ondulatório também, já que na parte de ondas a gente também vê a parte de refração, né? Só que de uma maneira um pouco mais aprimorada. E a gente vai estar trabalhando esse fenômeno dentro da luz. É quando a luz ela passa de um meio para outro com características diferentes. Nós vimos na aula anterior que pode acontecer sempre, quando a luz ela passa de um meio para outro, pode acontecer uma alteração na velocidade da luz, tá certo? Então, a luz ela vem no vácuo e passa para o meio material, consequentemente, a luz vai sofrer uma alteração na sua velocidade. Só que, na maioria das questões, a gente não trabalha tudo a fundo, né, em relação como dizem, em relação à mudança de velocidade da luz. Na verdade, a gente fala, inclusive, pouco em aplicações de óptica sobre a mudança da velocidade da luz. Lógico que algumas questões trazem em cima dessa possibilidade, já que o índice de refração ele é baseado em cima dessa velocidade da luz que ela sofre o desvio, que ela sofre uma redução, porém, os fenômenos relacionados à refração estão muito mais relacionados aos desvios que a luz sofre quando ela passa de um meio de propagação da luz para outro, tá certo? Então, a gente tem aqui este fenômeno para poder analisar. Para que a gente não possa perder tanto tempo aqui conversando, vamos para a mão na massa no quadro. Eu coloquei uma lista para vocês, se eu não me engano, tem 20 questões nessa lista. Essa lista são questões de espelhos esféricos, né, principalmente em relação a raios notáveis e formação de imagens. Também tem um pouco de parte matemática também, mas o que é importante, o que eu quero que vocês saibam mesmo, é a parte de formação de imagens. Então, tem 10 questões lá com essa proposta, e vocês também vão ter, como diz, deixe-me, 10 questões também de refração. Então, o que a gente vai ver hoje, referente à refração, vai dar para vocês o suporte para também resolverem questões dessa lista, tá certo? O gabarito dessa lista eu estou mandando hoje mesmo, tá? Hoje ou amanhã eu estou mandando quando vocês, para quando vocês forem fazer, e vocês que realmente quiserem o gabarito, eu mando para vocês. Mas o gabarito já está pronto, tá? Eu não mandei para que não pudesse influenciar no resultado de vocês. Às vezes é bacana quando se tem essa questão da dúvida, né? Se realmente se não é, quando tira a dúvida para o professor, é bem bacana também, tá certo? Porque o professor, além de se sentir amado e importante, né? O aluno veio até o professor, a gente pode dar uma orientação de onde você estava errando ou de onde você estava pensando diferente da linha de raciocínio correta da questão. Então, como de costume, eu vou inverter aqui a câmera do celular, a gente vai ver através da câmera traseira, vai ter acesso ao quadro. Eu vou ajustar o quadro aqui para que a gente possa meter a mão na massa agora, tá certo? Ficou bem bacana o enquadramento, acho que a imagem também está legal para vocês, estou monitorando aqui no notebook também, tá certo? Qualquer dúvida, perguntem, tá? Sintam-se à vontade para isto. A gente vai trabalhar o seguinte agora. Nessa aula de refração, falamos do índice de refração, vou apenas recapitular, tá certo? O índice de refração absoluto de um meio que é representado por este N, ele é a razão da velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio material. Vai ser importante, muito importante essa retomada
até para esse caso alguém tenha perdido a aula anterior. O índice de refração é dado por esta razão aqui. Onde o N representa o índice de refração, o C é a velocidade da luz no vácuo, aproximadamente 300.000 quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo, tá? E V é a velocidade da luz no meio material. Só para a gente relembrar, tá certo? E lembrando também da proporcionalidade entre este índice de refração e a velocidade da luz no meio material. Quanto menor for a velocidade dessa luz no meio material, maior será o índice de refração. Quanto menor for a velocidade da luz no meio material, maior será o índice de refração. É muito importante, principalmente nesse assunto, nós lembrarmos dessa proporcionalidade, tá certo? Vou até deixar aqui em certo destaque, para que a gente possa lembrar. Depois que a gente fala e relembra do índice de refração, a gente vai trabalhar em cima das leis da refração. Antes de falar das leis da refração, desculpa só um momentinho, eu vou mostrar algumas situações em que ocorre a refração, tá certo? Como eu já falei para vocês, a refração é um fenômeno óptico quando a luz ela passa de um meio material para outro com propriedades diferentes, com características diferentes. Então, vamos supor que tenhamos o seguinte. Eu tenho aqui uma superfície de separação entre dois meios. Aqui embaixo é a água. Aqui em cima é o ar. Então, eu tenho dois meios transparentes com características diferentes, tá certo? A água e o ar. Desta forma, quando a luz ela passa de um meio para outro, essa redução da velocidade é certeza de acontecer. Ela sempre acontece, essa mudança de velocidade. Porém, se a luz incidir obliquamente nesta superfície, quando ela passa do meio, sofre um desvio na sua trajetória. Então, quando a luz incide do ar para a água, essa luz ela pode sofrer um determinado desvio, tá certo? Porém, esse desvio só acontece se a luz incidir obliquamente na água. Se a luz incidir perpendicularmente na água, ela não sofre desvio na sua propagação. Então, é importante a gente já memorizar o seguinte. Sempre quando a luz passa de um meio para outro com características diferentes, a luz sofre mudança na sua velocidade. Tá certo? Então, sempre que a luz passar de um meio para outro, ela vai sofrer mudança na velocidade. O desvio na sua trajetória
só acontece se a luz incidir obliquamente nesta superfície, tá certo? Então, nós temos exatamente aí esta proposta de comportamento da luz quando ela passa de um meio para o outro. Sempre ocorre redução na velocidade da luz e o desvio só ocorre em situações em que a luz incide obliquamente. Quando ela incide perpendicular à superfície de separação entre os dois meios, ela não sofre desvio. Então, lembre bastante desta informação aqui. Eu vou até anotar para ficar bacana. Então, sempre ocorre a variação da velocidade o desvio na trajetória só ocorre quando a luz incide obliquamente. Então, lembre sempre disso. A refração não está associada ao desvio que a luz sofre, porque não é sempre que vai acontecer esse desvio. A refração vai estar associada com a mudança na velocidade da luz. Eu vou deixar aqui mais legível, certo? Ficou meio bagunçado aqui. Então, a luz, a refração vai estar associada à redução que a velocidade da luz sofre. O desvio só ocorre em situações que a luz incide obliquamente na superfície de separação entre os dois meios. Então, que fique bem claro. Porém, a maioria das questões que a gente trabalha sobre refração vai trabalhar muito mais em cima desse desvio. E a gente vai falar aí agora sobre as leis da refração. Quando a gente fala em leis, a gente está falando de algo que sempre vai obedecer essa sequência, tá certo? Então, vamos entrar aqui na parte de leis da refração. Deixa eu só aqui recarregar o review das minhas canetas. Aqui elas já estão... Já se muita tinta. É só um instantinho. É rápido, a munição já está aqui. Só recarregar. Vamos lá, já é carregado. Vamos aqui. Leis da refração. A primeira e a segunda lei da refração, eu irei fazer
representando com a imagem, tá certo? Fica mais fácil de mostrar para vocês. Eu tenho dois índices de refração, um que eu chamei de N1 e outro que eu chamei de N2. Eu tenho um raio de luz que vai incidir obliquamente nessa superfície. E tem um raio de luz que vai refratar para o outro meio de propagação. Só que esse raio de luz refratado, ele vai ter como referência uma reta imaginária que forma 90 graus com a superfície. Essa reta imaginária, a reta normal, ela forma 90 graus com essa superfície. O raio de luz refratado, ele vai sofrer um desvio na sua trajetória, onde você consegue perceber o desvio que a luz sofreu em relação à sua trajetória original. Olha que a luz ela inicialmente ela ia passar por aqui. Quando ela passa do meio N1 para o N2, esse raio de luz sofreu um desvio na sua trajetória, se aproximando dessa reta normal. Tá certo? Então, neste caso aí, o raio de luz ele se aproxima da reta normal. Quando a gente tem esse comportamento da luz, a gente pode fazer uma relação entre os ângulos. Que ângulos, professor? O ângulo formado entre o raio de luz incidente e a reta normal, que eu vou chamar de θ1. Lembrando que aqui nós temos o raio incidente, que é o raio de luz que está chegando na superfície, e nós temos o raio refratado, que é o que refratou, que passou para outro meio de propagação. Neste outro lado aqui, nós temos o ângulo θ2, que é o ângulo formado entre o raio de luz refratado e este meio N2. Uma coisa muito importante para vocês, que eu inclusive já citei lá nas leis de reflexão. O ângulo que a gente está analisando, certo? Que fique bem claro, são os ângulos formados entre o raio de luz e a reta normal. O ângulo formado entre o raio de luz e a superfície não entra na nossa análise, tá certo? O ângulo que interessa para a gente é o ângulo formado entre o raio de luz e a reta normal. Então, sobre as leis de reflexão, da refração, a primeira lei fala o seguinte: a primeira lei da refração fala o seguinte: o raio de luz incidente, a reta normal e o raio de luz refratado são coplanares. Professor, o que significa ser coplanar? Eles pertencem ao mesmo plano. O raio de luz incidente, a reta normal e o raio de luz refratado, eles são coplanares, eles pertencem ao mesmo plano. Do mesmo jeito que os três estão desenhados no plano do meu quadro, eles estariam numa condição real. Se você tivesse com um laser fazendo o raio de luz do laser incidir na superfície da água, vocês teriam aí este raio de luz refratado pertencendo ao mesmo plano do raio de luz incidente.
Então, esta primeira lei, ela sempre vai ser obedecida, tá certo? Então, lembrem sempre disso. Toda lei, ela sempre vai ser obedecida. A segunda lei da refração, ela, além de ser sempre obedecida, ela é o que a gente vai trabalhar muito mais em questão. Essa primeira lei, dificilmente ela vai ser cobrada para vocês. Mas a segunda lei, chamada de lei de Snell-Descartes, ela relaciona o ângulo incidente, o ângulo refratado, com os índices de refração dos meios 1 e 2, através desta expressão aqui, ó, M1 vezes o seno de θ1 é igual a M2 vezes o seno de θ2. Esta é a lei de Snell-Descartes. Por mais que essa lei aparente ter um olhar puramente matemático, toda a teoria de refração está escrita aqui nessa lei. Sempre que vocês tiverem uma equação em que é dado para vocês uma igualdade entre duas grandezas, lembrem daquilo que a gente viu lá em transformações gasosas. Sempre quando vocês virem uma equação que mostra a igualdade entre duas grandezas, através do produto entre elas, essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais entre si. Então, quando a gente fala sobre o índice de refração e este ângulo, a relação entre eles é inversamente proporcional. Quanto maior for o índice de refração, quanto maior for o índice de refração, menor é o ângulo formado entre o raio de luz e a reta normal. Olhando esta informação, a partir das leis da refração, a gente pode olhar para esse desenho que eu fiz acima e assumir o seguinte: sabendo que θ1 é maior do que θ2, sabendo que este ângulo é maior do que esse, eu posso dizer que N1 é menor do que N2. Olhando para essa imagem que eu desenhei, eu posso chegar nessa conclusão. Por que eu posso chegar nessa conclusão? Porque eles são inversamente proporcionais. Onde eu tenho o maior ângulo, eu tenho menor índice de refração. Onde eu tenho menor ângulo, eu tenho maior índice de refração. Então, esta parte é a essência como diz, da refração. Esta relação de proporcionalidade entre o índice de refração e o ângulo formado pelo raio de luz, eles são inversamente proporcionais. Sobre essa apresentação inicial do índice de refração e o seu comportamento em relação à velocidade da luz e o desvio que a luz sofre, todo mundo ok nesta primeira parte? Quem tiver ok aí, vai no comentário e coloca velozes e estudiosos. Aí eu quero ver se a galera entendeu mesmo. E aí, galera, tudo ok? Todo mundo velozes e estudiosos aí?
Olha aí, Luana aí, Velozes Estudiosos. Vamos lá, mais alguém aí compreendeu? Gabriela também. Vamos lá, galerinha. Ana Beatriz. Isso é bacana, isso é bacana. Lembrando que quem comenta aí Velozes Estudiosos, eu mando uma relação diretamente para o Papai Noel, porque ele pergunta no final do ano se você foi uma boa pessoa para ganhar presente, né? Aí, se você deu vaga como professor, já não ganha presente no Natal. Então, é importante interagir com o professor no chat, porque é bonitinho, fofinho, o professor se sente aí amado. Então, Velozes Estudiosos, a galera todinha aí. Agora, pessoal, a imagem vai sumir um pouquinho para vocês, tá certo? A imagem vai sumir um pouquinho para vocês, porque eu vou tirar a foto do quadro, fazer o registro do quadro. Eu só agora, eu acho que ontem, ou foi hoje mesmo, eu notei que eu tinha esquecido as fotos da semana passada. Caso eu esqueça, me lembre no grupo, tá? Para que não passe batido. Acontece, muitas atividades. Mas a imagem vai subir um pouquinho porque eu estou sem o outro celular que eu faço o registro das fotos. Então eu tenho que fazer por esse mesmo. Eu vou só dar pausa aqui na imagem. Só um instante. Vocês estão vendo aí um caba feio na imagem, mas é só por enquanto. Não tenham pesadelos. Pensem pelo lado positivo, pelo menos os mosquitos não encostam. Pode ter ideia, você vê nenhum mosquito perto do computador com mais dessa. Vamos lá, voltei para a reunião, abri a câmera e vamos lá para a imagem do quadro. Então, já fiz o registro do quadro, tá certo? Eu vou aqui agora apagar esse quadro e conversar um pouquinho mais sobre essa relação de proporcionalidade e algumas aplicações, né? Nessa lei de Snell é importante que a gente veja a aplicação. Alguns alunos às vezes ficam com medo quando aparece esse seno do ângulo aí. Eu não vou botar 100%, tá? Mas eu vou botar aqui 70% das questões que envolvem a parte matemática de retração, elas são questões fáceis de fazer. A maioria das dificuldades que surgem, às vezes surgem bem mais antes de vocês chegarem neste valor, né, nesta equação, do que quando vocês chegam nessa equação, né? Então, quando chegam nessa equação, normalmente vocês vão ter aí uma relação mais bacana com este índice de retração. Vamos aqui agora apagar essa parte do quadro. Tem uma informação bem bacana aqui sobre este índice de retração. Vou até colocar aqui dois exemplos. Dois raios de luz que incidem praticamente com a mesma inclinação, tá certo? Em dois meios diferentes. Então, esse primeiro raio de luz está incidindo em um meio,
esse segundo raio de luz está incidindo em outro meio. Este primeiro raio de luz sofre um desvio em sua trajetória original. E o segundo raio de luz também sofre um desvio em sua trajetória original. Olha que os desvios foram um pouco diferentes um do outro aí nesse caso. Certo? Os desvios foram um pouco diferentes um do outro aí em cada um dos casos. O primeiro desvio não foi tão acentuado como o segundo. Nós temos um θ1 igual nos dois casos, θ1 e θ1. E nós temos dois ângulos aqui. Um ângulo que eu vou chamar de alfa e o outro ângulo que eu vou chamar de beta. E observando que o beta é menor do que o alfa. Se o beta é menor do que o alfa, isso significa que esse meio que eu vou chamar de nx e o outro meio eu vou chamar de ny, se esse ângulo aqui é maior, significa que este índice de refração ny ele é maior do que o índice de refração nx. Aí a gente vai trazer uma informação muito importante, inclusive essa informação já foi o suficiente para se resolver uma questão do Enem, tá certo? Quanto maior for o índice de refração, do meio, maior será o desvio sofrido pela luz. Tá certo? Então, quanto maior for o índice de refração, maior vai ser o desvio sofrido pela luz. Então, se eu percebi o maior desvio neste segundo caso, então significa que esse índice de refração desse meio é maior do que o índice de refração deste meio aqui. Outro ponto bem importante, que toda vez que eu vou falar também foge da minha cabeça, deixa eu só lembrar, quanto maior for o índice de refração do meio, maior será o desvio sofrido pela luz. Lembre que o caminho não obrigatoriamente é sempre de cima para baixo, e nem do meio de índice de refração menor para o índice de refração maior. Aí a gente tem também aqui duas informações muito importantes. Se a luz passa do meio menos refringente para o mais refringente. Professor, o que significa esse refringente? Significa ter um maior índice de refração. O meio mais refringente tem um maior índice de refração. Se a luz passa do meio menos refringente para o mais refringente, a luz se aproxima da normal.
Então, olha o que acontece aqui, ó. Se o raio de luz vem do meio menos infringente para o mais infringente, o raio de luz desvia, se aproximando da reta normal. Então, observe que houve uma aproximação nos dois casos. Se o raio de luz passa do meio menos infringente para o mais infringente, o raio de luz se aproxima da reta normal. E se a luz passa do meio mais refringente para o menos refringente, a luz se afasta da normal. Se a luz ela tivesse feito o caminho inverso nesse caso, ela tivesse passando daqui para o meio menos infringente. Observe que a luz ela vem nessa direção, porém, quando ela passa para o meio menos infringente, o raio de luz se afasta da reta normal. Então, você tem que observar qual o sentido de propagação da luz e se a luz está passando no meio mais refringente para o menos refringente ou do meio menos refringente para o mais refringente para você tomar algum tipo de conclusão, tá certo? Essas informações que estão aí escritas no quadro podem ter certeza que em época de pandemia, sem ter patrocínio para recarregar meus pilotos, o que eu escrevo no quadro pode ter certeza que é extremamente importante e vale a pena guardar no fundo do coração. Agora a gente vai fazer uma aplicação. Só que quando a gente vê esses, como diz, esse seno e esse seno aparecendo aí, em alguns momentos bate desespero. Não vou mentir para vocês que eu passei um tempo, né, fora da escola e tal, eu tinha passado um tempo sem estudar, antes de entrar na universidade, né? Mas quando eu voltei para a universidade, que eu comecei a estudar novamente, que eu comecei a ter contato com, com essa parte da física, quando eu revi essa equação, quando eu vi a lei de Snell, que eu vi o seno de um ângulo envolvido na equação, eu faço, meu Deus, onde é que eu fui parar? Só que depois eu vi que muitas das questões elas eram baseadas em cima dos ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? 30 graus, 45 graus e 60 graus. E existe, inclusive, uma tabelinha para você memorizar o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos. Você já ouviu essa musiquinha? Só para saber aí se você já ouviu essa musiquinha de seno, cosseno, tangente. Nora já escutou, Juliana também. A musiquinha que vocês escutaram, por acaso, foi aquela música que é uma paródia com o Jingle Bell, né? Aquela música faz 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo. Dá uma soneira danada essa música. Essa música mesmo, né? Vocês já escutaram essa música, só que uma paródia com a música da Xuxa? Vocês já viram a música para essa tabela? Não, não acredito.
Vocês já ouviram essa música em forma de funk? Não, não acredito também não. O nome do funk, inclusive, é bem interessante. O nome do funk é Vem com a mão na minha tangente. Mas o importante é o seguinte, ó. Eu estou com vergonha de cantar porque tem que ter interação. Porque a música da Xuxa, pelo menos, é aquela paródia daquela música Todo Mundo Tá Feliz. Como é essa música da Xuxa Todo Mundo Tá Feliz? É mais ou menos assim, ó. A Xuxa faz Todo Mundo Tá Feliz, aí a galera faz Tá Feliz. Não é assim? Todo mundo quer dançar. Não é assim a música? Já ouviram? Eu sei que não é do tempo de vocês, mas já ouviram que é uma música bem famosa, inclusive nas festas infantis, ela fica tocando. Eu vou fazer a tabela, que a inspiração é quando se faz a tabela, tá? Eu estou quase criando coragem aqui, apesar de não ter interação. O legal é ter interação. Observe que quando a Xuxa canta uma parte, o auditório canta outra parte. Então tem que ter essa interação. Então, eu não sei nem se vocês podem ligar o microfone. Se a produção estiver aí, e a galera se dispor a ligar o microfone para interagir comigo, liga o microfone dessa galera aí para a gente fazer uma musiquinha bacana agora. Que eu quero ver zoado. Eu estou me sentindo a Dora Aventureira. Às vezes eu falo um negócio e fico só o silêncio na sala, ninguém responde. Aí eu mesmo respondo só para ficar feliz. Mas vamos aqui fazer a tabelinha, tá certo? Para a gente poder memorizar aqui os valores. O legal é que, como eu estou com o notebook ligado, eu vou conseguir ver a minha desenvoltura. Ó. Eu vou fazer essa tabela bem grande e no próximo quadro eu faço a questão. Aqui vai ser só a tabela. O pior daquela música lá do Jingle Bell, que a gente aprende, aquela música que dá um som danado, é que depois que você aprende aquela música, você não consegue mais preencher a tabela sem cantar a música. É impressionante, você só preenche a tabela na ordem da música. E eu vou fazer aqui um desafio com vocês. Eu vou preencher a tabela e ninguém vai cantar nada. Mas só em vocês olharem eu preenchendo a tabela, a música ela vai surgir na mente de vocês. É impressionante isso, pessoal. Vocês vão ver que é coisa de outro mundo. Aqui nós temos ó, o seno, o cosseno e a tangente. Os ângulos notáveis são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Eu não vou falar mais nada. Eu vou só preencher a tabela. Eu quero que vocês olhem atentamente eu preenchendo a tabela, tá certo? Alguém aí, só vendo eu preenchendo a tabela, a música veio na cabeça. Vocês perceberam que eu preenchi a tabela na mesma sequência da música? É impressionante, né? É horrível isso. Você escuta a voz da sua professora ou professor
cantando essa música. Oi, Nayara, tudo bom? Tudo bem, Nayara. Você vai pegar aqui parte da aula. Você chegou na melhor parte? Vamos agora utilizar algumas músicas para memorizar essa tabela. Primeiro a gente tem o seguinte, cadê a produção? Ligou o microfone de vocês aí? Deixa eu ver aqui. Nossa, os microfones estão todos desligados. Eu vou ter que cantar sozinho. Que vergonha, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Estou criando coragem aqui. É esse? Não pode ligar, mas podia haver uma exceção, né? Assim, agora eu estou falando aqui para ver se a produção ela dá uma ligada aí. Mas se a produção não ligar, eu vou ter que pagar esse vídeo sozinho. Primeiro, a gente tem aquela paródiazinha lá com o Jingle Bell, né? Que foi, inclusive, a maneira que eu escrevi a tabela, né? Eu preenchi a tabela seguindo a sequência da música, né? Então, a gente tem o seguinte, é uma música bem melosa, eu acho ela muito melosa. O aluno, se ele cantar essa música, dá para ver esse cara ele dormir, mas tudo bem, vamos lá, mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. Ei, a tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Essa música eu acho muito melosa. Aí o cara, inclusive, faz os gestos, o rei, tudo bem legalzinho, né? Aí é mais ou menos assim, né? Então, essa é uma música que praticamente ela é apresentada para todo mundo. Aí nós temos a música que é a paródia da Xuxa, aquela música Todo Mundo Tá Feliz. Eu gosto de fazer essa música na sala, porque os alunos eles são obrigados a interagir. Porque se eles não interagirem, eu não canto, porque eu preciso da segunda voz. Mas esse momento aí, como a produção não liberou o microfone, né, eu vou ter que pagar esse mico sozinho. Eu vou pagar esse mico sozinho, não. Eu vou chamar um auxiliar para pagar esse mico comigo. O auxiliar, deixa eu chamar meu auxiliar aqui, pessoal. Auxiliar a produção. Vem cá. Minha produção aqui está vestindo figurino, tá? Para poder participar do momento aqui. Eu preciso da interação. Como o microfone de vocês já desligado, então eu vou pegar aqui uma cobaia. E ele vai cantar juntamente comigo aqui e vai dançar também. Só um momentinho, vocês vão ver aqui outras formas da gente aprender essa tabelinha com outras músicas, certo? Só um momento. Vamos lá, a produção está aqui. Para cá, produção. A aula de produção. Pronto, aqui a produção aqui. A aula da produção já acabou, que ele também tem aula à tarde, tá certo? A aula dele, na verdade, é de manhã, mas a escola deixou todas as aulas à tarde. E ele agora vai prestar atenção, olha que ele nem viu isso aí, está vendo a explicação agora na escola. Mas ele vai cantar a música comigo, ele vai entender a linha de raciocínio. Ó, Samuel, tá, meu filho aqui, tem uma música da Xuxa que é Todo Mundo Tá Feliz. Você já ouviu essa música? Uma que faz Todo Mundo Tá Feliz. Tá feliz, você sabe? Então vamos ensaiar. Todo mundo tá feliz. Não, é cantando. Tá feliz, é feliz mesmo. Vamos lá. Olha, ensaiando aqui a parte da música da Xuxa. Todo mundo tá feliz. Tá feliz. Aí, ó. Tá pegando. Agora a gente vai fazer uma música para essa tabela aqui, ó. Aí eu vou fazer assim, ó. O Senna é 1, 2, 3. Aí você faz 1, 2, 3. Tá certo? Aí você tem que olhar para cá, ó. Todo mundo tá olhando para você, ó. Fica aqui, tá? Vamos tentar ensaiar. Aí, pegue bem a nossa música. Você é 1, 2, 3, você 1, 2, 3. Eu vou fazer o conselho 3, 2, 1. Você 3, 2, 1. É essa parte do centro, tá? Ó, vamos lá. Já ensaiei um pouco com ele aqui, combinei. Vamos lá, produção. O Senna é 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas feliz, tira a mão do bolso, rapaz. Tem que levantar a mão também assim, ó. Vamos ensaiando. O Senna é 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí. O Senna é 1, 2, 3. 1, 2, 3. O Conselho é 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, raiz quadrada em cada um, mais 1, Mais 1, mais 1. Aí, vamos agora, aprendeu como é? Vamos agora valendo, tá? Ó. O Senna é 1, 2, 3. 1, 2, 3. O cosseno é 3, 2, 1. 3, 2,
Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Raiz quadrada em cada um. Mais um. Agora, raiz de 3 sobre 3. Um raiz de 3 é a tangente de novo. Raiz de 3 sobre 3. Um raiz de 3 é a tangente. Aê! Vamos lá, embora agora. A professor que ajudou aqui a não pagar o mico sozinho. Olha aí, eu não pago esse mico sozinho. Não pago o mico sozinho. Então, cantamos aí a paródia da música da Xuxa. Eu vou pensar em postar esse mico depois. É bem legal aí postar com ele. Aí tem o funk, eu acho que eu vou chamar ele também para fazer o funk comigo. Vem cá, produção. Produção? Vem cá. Eu vou aqui combinar com ele como é que vai ser. Aí vocês vão ver como é que é o funk, tá? Você tá assim. Então, fala bem de novo essa parte você vai dançar, tá bom? Ó, então aqui ele vai pagar um mico comigo agora no funk, tá certo? A parte que ele vai dançar já está ensaiada aqui, né? Se liga só, viu? Lembra? O nome do funk é bem com a mão na minha tangente, tá certo? Eu acho que a tangente está aqui na tabela trigonométrica, tá certo? Fica aí bem claro assim. O funk é meio melódico, você vai entrar, viu? Ó, o funk é mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, fala tudo sobre 2, raiz quadrada em cada um. Demorou, vai, vem, 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 vem com a mão na minha tangente. Raiz de 3 sobre 3, fala 1, raiz de 3. Vem, 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 vem. Aí faz um movimento sensual aí. Sensual. Aí, olha, menino, menino, vai ser uma cobra mole no deserto. Aí deu certo agora, fizemos aí o funk. O nome do funk vem com a mão na tangente. E deu certo aí. É muito bom mesmo aí. Rolou o pico do ano. Vocês, se Jansson cantou e dançou essa música com vocês, podem se acharem privilegiados, sim. Esse mico não paga com qualquer turma, não, viu? Pode se sentir privilegiado, sim. E o pior que eu estou notando, eu lembrei agora, essa aula está sendo gravada, olha. Nossa, eu estou morrendo de medo do que vão fazer com este vídeo. O que vocês acham de eu fazer um vídeo com o pequeno Samuel cantando e dançando essa música com essa tabela? E lançar no YouTube aí para a galera ficar vendo. Eu vou pensar em fazer esse lance aí. Tá? Então, mas observem bem, por que é importante a gente trabalhar essa tabela? Vai dar vários likes, eu acho que sim, vários compartilhamentos e visualizações. Quem sabe até eu consiga ganhar dinheiro com esse vídeo aí, e com certeza ele vai pedir a parte dele. Olha, a placa do YouTube, o Samuel já sabe que se ganha a placa do YouTube aí, com muitos comentários, compartilhamentos Isso, eu acho que a gente chega facinho aí. Então, observe bem, galera. Em algum momento na lei de Snell, aquela lei N1 vezes o seno de θ1 é igual a N2 vezes o seno de θ2, eu não preciso de todas as informações dessa tabela. Eu preciso apenas das informações referentes ao seno desse ângulo. Eu preciso apenas das informações referentes ao seno do ângulo. Como são chamados de ângulos notáveis, tudo aquilo que a gente fala em matemática, física, é denominado de notável, é aquilo que sempre vai ter aquele mesmo comportamento. E são valores são situações muito comuns. Então, o seno de 30 graus é um valor muito comum de aparecer. Então, se vocês encontrarem uma situação onde o seno de um determinado valor dê 1 sobre 2, você já sabe que aquele ângulo é 30 graus. Se o seno de um ângulo deu raiz de 2 sobre 2, vocês já sabem que o seno daquele ângulo, que o ângulo formado é 45 graus.
Se o seno de um determinado ângulo θ deu raiz de 3 sobre 2, vocês já sabem que aquele ângulo é 60 graus. Então, esses três valores, vocês devem sim memorizar, porque a resposta da questão vai depender disso, tá certo? A resposta da questão, ela realmente vai depender desta proposta. Então, como no quadro anterior, eu vou parar um pouco a imagem da câmera, né, para poder fazer o registro fotográfico do quadro para passar para vocês. Lembrando que algumas pessoas preferem estar prestando atenção na aula, né? Tá prestando atenção na aula, então copia depois. Então, por isso que eu bato a foto do quadro. A foto do quadro tirada por mim sai com uma qualidade bem melhor do que o print, tá certo? Por isso que eu paro esse momento para fazer o registro do quadro. Voltamos aí com a imagem do quadro. Já fiz o registro. Agora eu vou apagar esse quadro para a gente poder fazer um exemplo prático, matemático, de como trabalhar em cima da lei de Snell, tá certo? Vamos lá. A gente vai fazer agora um exemplo envolvendo a lei de Snell. Eu não vou complicar muito esse exemplo, mas vocês vão perceber que o mais difícil de uma questão, às vezes, é chegar na lei de Snell. Depois que você chega na lei de Snell, a questão fica muito fácil. Lembrando que a maioria dos exemplos que eu faço no quadro, eles são questões que já foram trabalhadas em vestibulares, que às vezes eu faço tanto essas questões que elas já se transformam em exemplos para a minha aula. Vamos supor que a gente tem um recipiente com um determinado líquido dentro, ou substância líquida, e que um raio de luz ele bate em um determinado espelho,
Um raio de luz ele bate em um determinado espelho, ele reflete, incide na superfície de separação entre um meio líquido. Lembrando que o meio externo é o ar, tá certo? O índice de refração do ar é igual a 1. Sempre, tá certo? O índice de refração do ar vale 1. E ele me dá a seguinte relação aqui. Ele me dá essa seguinte relação. O índice de refração do ar vale 1. O índice de refração do líquido vale raiz de 3. E eu quero descobrir quanto vale esse ângulo refratado. Esta é a minha proposta de questão. Eu quero saber, neste caso aí, quanto vale esse θ2. Quanto vale o valor de θ2? A única informação que eu tenho são os índices de refração do ar e do líquido, tá certo? E eu tenho aquele ângulo lá em cima no espelho, tá certo? Eu tenho aquele ângulo lá em cima do espelho. Mas eu preciso, para achar esse θ2, a partir da lei de Snell, eu preciso saber o índice de refração no meio 1, que pode ser o ar, tá certo? Eu preciso saber do seno de θ1, que é o seno deste ângulo. Eu preciso do índice de refração no meio 2, que é o N2, e no caso é o líquido, para poder achar o seno de θ2, que é a proposta da questão. Para isso, nós vamos ter o seguinte. Vamos complementar estes ângulos, tá certo? Essa linha aqui, esse chão é paralelo ao espelho, né? O espelho e o chão estão paralelos. A gente tem duas formas de achar esse ângulo aqui. Nós temos duas formas de achar esse ângulo. A primeira proposta é a seguinte. Se eu continuo essa reta vertical, eu continuo a linha imaginária entre o espelho, lembrando que aqui seria um espelho. Observe que eu formei um triângulo retângulo. Onde neste triângulo retângulo, este ângulo vale 90 graus. Este ângulo aqui vale 90 graus, uma linha reta vertical e uma horizontal. Se a reta normal forma 90 graus com a superfície, lembrem sempre disso, e se esse ângulo aqui é 60, este aqui é 30 graus. Para achar quanto vale este θ1, eu preciso dessa informação aqui, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar 180 graus. Aqui é 90 e 30. Então, eu digo que 90 graus mais 30 graus mais θ1 é igual a 180 graus. Se eu tenho essa informação, eu posso dizer 90 mais 30 é 120, 180 menos 120 vai dar igual a o valor de θ1 é 60 graus. Eu posso achar esse valor de θ1 desta maneira.
Também eu posso fazer de outra forma. Ângulos opostos pelo vértice, tá certo? Que acaba dando no mesmo, tá certo? Se você traz esse ângulo para cá, ele acaba ficando oposto realmente a este outro aqui, tá certo? Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, 60 graus e 60 graus. Depois que eu achei o valor de θ1, agora a gente vai aplicar na lei de Snell. Só para não ocupar aquela metade de lado quadro, aquela bolha de lado quadro, eu vou escrever isso aqui mais embaixo, tá certo? Eu quero achar o θ2. Eu sei que 30 graus mais 90 graus mais θ1 é igual a 180 graus. Então, θ1 vai ser igual a 60 graus. Fica mais organizado. Pela lei de Snell, N1 vezes o seno de θ1 é igual a N2 vezes o seno de θ2. Quem é N1? É o A, vale 1. O seno de θ1 é o seno de 60 graus. N2 vale raiz de 3, que é o índice de refração do líquido. E o seno de θ2 eu não sei o valor. O seno de 160, raiz de 3 sobre 2. 1 vezes raiz de 3 sobre 2 ou o próprio raiz de 3 sobre 2. É igual a raiz de 3 vezes o seno de θ2. Esse raiz de 3, como vai passar para o outro lado dividindo, este raiz de 3 de um lado pode ser cancelado por esse raiz de 3 do outro. Então, eu posso dizer que 1 sobre 2 é igual ao seno de θ2. Qual o ângulo em que o seno dele é 1/2? 1 sobre 2. 30 graus. θ2 é igual a 30 graus. Olhem a informação daquela tabela sendo útil para essa questão. Eu precisei da informação daquela tabela para determinar que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E eu precisei daquela tabela para saber que quando o seno de um ângulo é 1 sobre 2, significa que esse ângulo vale 30 graus. Então, aí nós temos uma aplicação da lei de Snell, tá certo? Envolvendo aquela tabelinha, aquela relação trigonométrica básica. O desenvolvimento dessa questão ficou bacana para vocês? Vocês conseguiram compreender? Para eu poder usar bem a parte do lado direito do quadro, eu vou só apagar a resolução e escrever um pouco mais para a esquerda, tá certo? Mas é só para eu poder aproveitar bem esse lado direito do quadro para a gente fazer uma segunda questão. Todo mundo ok mesmo? A galera aí, está todo mundo veloz estudiosos aí nessa questão? Eu vou escrever novamente só para ficar melhor organizado, tá certo? Quero ver os comentários, não deixem o tio no vácuo. Quando eu estava apagando o mic, estava todo mundo vindo aí, né? Vamos ver lá. N1 vale 1. Seno de 60 graus é igual a raiz de 3. Seno de θ2. 1 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a raiz de 3. Seno de θ2. Nós cancelamos esse raiz de 3, não é isso? Esse com esse. Seno de θ2 é igual a 1/2. Então, nós podemos dizer que o θ2 é igual a 30 graus.
Deixa eu ver aqui os comentários, e com a galerinha comentou. A gente vai agora para um outro exemplo bem interessante em relação à aplicação da lei de Snell. Essa questão aqui ela é bem interessante mesmo, para a gente poder finalizar essa parte, e na próxima aula a gente vai trabalhar em cima dos fenômenos relacionados com a retração. Lembrando, como eu disse a vocês, tudo é baseado em questões que já aconteceram em alguma prova, de algum determinado concurso, tá? Que eu acho interessante, e sempre trago elas em minhas aulas. Vamos supor que a gente tem a seguinte situação. Eu tenho a superfície de separação entre dois meios, e ele me dá uma circunferência, certo? Onde uma circunferência é uma forma perfeita e bem interessante de se trabalhar. Ele não me dá o tamanho do raio dessa circunferência. Ele não me dá o tamanho do raio da circunferência. E ele quer saber o seguinte aí, tá certo? Ele quer saber, deixa eu lembrar agora, vamos supor que a gente tenha dois meios, o meio 2 e o meio 1. N2
e N1. Eu quero saber nessa questão quanto vale o índice de refração no meio 2 em relação ao índice de refração do meio 1. Olha o que ele está pedindo nessa questão. É o índice de refração do meio 2 em relação ao índice de refração do meio 1. Essa questão aí eu estou colocando para vocês, mas para a gente trabalhar um pouco da análise matemática da lei de refração. A parte teórica, a gente inclusive já discutiu um pouco mais nos quadros anteriores em relação à velocidade da luz e em relação ao desvio que a luz sofre. Mas agora a gente está fazendo análise matemática. Eu quero trabalhar com o índice de refração 2 pelo índice de refração 1. Como é que eu vou fazer isso se, por enquanto, professor, eu só tenho a lei de Snell, onde N1 vezes o seno de θ1 é igual a N2 vezes o seno de θ2. Aqui a gente vai relembrar de uma aplicação matemática muito importante. Quando a gente olha no triângulo retângulo, onde a gente tem um determinado ângulo θ aqui, lembrem do seguinte, ó, o ângulo aqui não foi mostrado, tá certo? Ele só me deu a distância daqui para cá, que é de 4 centímetros, e daqui para cá, que vale 6 centímetros. Se vocês observarem bem, aqui nós temos um triângulo retângulo, onde este valor seria a hipotenusa, que eu vou chamar de x, ou o raio dessa circunferência. A hipotenusa é o x. E essa hipotenusa acaba tendo o mesmo tamanho dos dois lados. Por quê? Ela está indo do centro para a extremidade da circunferência. Isso é o raio da circunferência. Então, esses dois x têm o mesmo valor. Nós podemos dizer, nesta relação, que o seno de θ é igual à hipotenusa sobre o cateto oposto. O seno de θ, o seno desse ângulo, é igual à hipotenusa sobre o cateto oposto. Não, na verdade é o contrário, desculpa. É o cateto oposto sobre a hipotenusa, mil perdões. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Por que a gente está fazendo isso, professor? Porque eu tenho aqui o N1, eu não sei o valor. Vou colocar aqui o N1, repetir. O seno de θ1 é o cateto oposto, que no caso é 6, sobre a hipotenusa, que é x. O seno de θ1, como é o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu tenho 6 sobre x. N2 eu não sei o valor. E o seno de θ2 é o cateto oposto, que é 4, sobre a hipotenusa, que também é o x. Se eu quero saber N2 sobre N1, esse N1 passa para o outro lado dividindo e esse valor também. Então, a gente vai ficar aqui 6 sobre x, dividido por 4 sobre x, é igual a N2 sobre N1. N2 sobre N1 é igual. Quando você tem a divisão entre duas frações, você conserva a primeira, 6 sobre x, e multiplica pelo inverso da segunda, que é x sobre 4. Olha que quando a gente tem esse x em cima e embaixo, nós podemos cancelar. Eu cancelo esse x com esse outro. 6 dividido por 4 é o mesmo que 3 sobre 2. Ou 1,5. A razão N2 sobre N1 vai dar 1,5. Professor, por que você está trabalhando essas questões dentro da matemática da lei de Snell? Para abrir um pouco mais a mente da gente também.
As questões que já caíram na prova do Enem, em relação à lei de Snell, à refração, foram questões bem mais teóricas, tá certo? As questões que a gente tem histórico na prova do Enem sobre refração foram questões bem mais teóricas. Mas a gente tem uma prova que está ficando cada vez mais técnica, por assim dizer. Tá certo? É uma prova que está ficando bem mais técnica, bem mais matemática. Então, a gente tem que ficar atento às possibilidades de questões envolvendo essa diversidade matemática. Vocês têm aí, como eu disse a vocês, uma lista de questões tanto para espelhos esféricos, como uma lista de questões envolvendo refração. Vocês podem fazer as questões dessa lista e trazerem as dúvidas na próxima aula. Na próxima aula, eu vou resolver questões teóricas em cima desta parte da refração e a gente vai ver vários fenômenos relacionados à refração. A gente vai falar sobre o arco-íris, a gente vai falar sobre a miragem, sobre o pôr do sol, né, que ele é alaranjado, a gente vai falar disso também. Nós iremos falar da invisibilidade, o que seria invisibilidade, tá certo? Então, tudo isso a gente vai falar da fibra óptica, onde é que a fibra óptica tem relação com a lei de Snell, tá certo? A gente vai trabalhar tudo isso. Então, sobre essa parte, galera, a resolução desses dois exemplos. Todo mundo ok aí? Todo mundo bacana? A aula de hoje foi legal, vocês se divertiram me vendo pagando mico. Ninguém aí tirou print não, pelo amor de Deus, né? Esse sim foi para tirar o print, foi? Tiraram o print eu dançando, tá certo. Oh, meu Deus, eu tô morrendo de vergonha agora. Eu caí esse mico na frente de vocês. Oh, meu Deus, eita danada, agora. Agora já era. Pode postar. Esse mico foi para vocês mesmos. Foi para que vocês possam ter aí um momento de descontração, né? Em cima de toda essa tensão. Isso é importante. Eu gostaria de combinar uma coisa com vocês. A gente pode até interagir um pouco mais lá no grupo, tá? Eu tô vendo aí, a galera tá bem parada. O que vocês acham da gente tentar marcar uma reunião mais interativa do que só o chat com a gente, né? Professores e vocês alunos. Tipo, vamos conversar, vamos falar das dificuldades que a gente está passando nessa época de estudos em casa, à distância, né? Como é que vocês estão se comportando? A gente tem uma conversa mais aberta, a gente interagir mais um pouquinho. O que vocês acham dessa proposta? Vocês acham uma proposta bacana, a gente conversar? Né? Vocês com o microfone ligado, né? Vocês com a câmera, a gente tem algo bem próximo de uma conversa real. Pensem bem nessa possibilidade e quem sabe a gente marque uma interação bacana à distância para que a gente possa interagir e se fortalecer ainda mais. Às vezes a gente fica um pouco cabisbaixo em relação aos estudos e é muito mais uma palavra de motivação ou uma palavra, uma resposta para uma dúvida que você tem que estava faltando naquele momento. Né? Então, é bem legal, até para a gente mesmo poder interagir de uma forma melhor nesses momentos de pandemia. Tchau, pessoal. Cheiro do tio. Boa noite para vocês e boa semana. Forte abraço e até uma próxima, tá bom? Tchau, galera. Cheiro.